Olá pessoal, bem-vindos ao canal Sobrepujando. Eu sou o Clóvis Castanho e compartilho da minha experiência de vida com vocês. O tema de hoje é cuidado com as palavras. O que sai da sua boca na raiva, será que tem consequência? Como resolver isso? Então eu convido para você ficar até o final desse vídeo e nós vamos compartilhar essas coisas com vocês. Queria aproveitar e pedir, já pegue o seu lápis e papel para fazer as suas anotações. Peço também que você deixe seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal agora. Compartilhe com as pessoas que você quer compartilhar, que você acha que vai ser importante. E também gostaria que vocês pudessem me acessar pelo Instagram, que está logo aí na tela. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem entrar no Instagram e deixar mensagem para mim diretamente, tá bom? O nome da história de hoje é Cuidado com as Palavras. Então vamos para a história. Depois de uma briga, esse é o tema da história. Logo após a discussão, o casal sai de cabeça cheia, cada um vai para um lado, outro vai para o outro, e encerra toda a discussão. Bem, depois de um mês, eles acordam juntos, ao mesmo tempo, vão tomar o seu café. A mulher, que é a pessoa que organiza o café da manhã, coloca a mesa, prepara todas as coisas, sentam-se ao redor da mesa, começam a conversar, e ela vira e fala assim para o marido dela: meu amor, sabe aquela cadeira ali que está balançando? Então, eu acho que está faltando algum parafuso nessa cadeira, porque essa semana veio a cliente aqui em casa e quando ela sentou eu fiquei com tanto medo que eu achei que a cadeira ia cair. Na hora eu falei, levanta, e troquei a cadeira, dei uma cadeira melhor, ela se sentou e resolveu tudo. Amorzinho, quando você tiver tempo, você poderia apertar esse parafuso? Ele diz, claro. Passado uma semana, ela era uma boa costureira, uma costureira de mão cheia. Eu sei que muitos estão falando, puxa, me dá o nome dessa costureira. No fim do vídeo eu mando o nome da costureira, tá bom? A hora que ela liga a máquina dela overlock, que ela ia fazer alguns cortes e reduzir algumas camisetas, ela percebe que a hora que ela liga a máquina está funcionando, mas quando ela aciona a luz não funciona. Ela abre a caixinha da mesa, ela abre a gaveta, tira da gaveta uma caixinha com uma lâmpada, tira a lâmpada queimada, põe a lâmpada novamente, mexe no botão, não acende. Mas ela percebe que na hora que ela mexe no botão, o interruptor da lâmpada está solto e ela percebe que tem alguma coisa solta. Então ela não consegue resolver e sabe que esse defeito vai ter que ser resolvido de uma outra forma. Bem, o marido chega em casa e a primeira coisa que ela fala para o marido: querido, eu estou com um problema para ligar e desligar a minha overlock, a lâmpada não funciona, hoje eu tive que costurar às escuras. Você poderia arrumar o interruptor? Ele diz, claro. Outro dia, na parte da manhã, ela pega o carro dela e entra no carro para fazer algumas compras, para comprar alguns materiais para a costura dela. Quando ela entra no carro, fecha os vidros e sai. No momento em que ela sai, cai um temporal tremendo. E nesse temporal, o que ela faz? Ela aperta o botãozinho da água do carro, nada de água, o tambor está vazio. Ela fica meio preocupada, do mesmo jeito ela liga o limpador de para-brisa, que é a palheta, e ela percebe que na hora que ela limpa, a borracha está cortada e ela pega no carro, só passa o ferro e fica pior a visão dela. Ela fica um pouco preocupada porque está dirigindo e quando ela volta da loja, ela liga para o marido e fala assim, lindinho, pode fazer um favor para mim? Ele fala, lógico, bem, o que é? Então, eu estava dirigindo o carro, nesse temporal, fui fazer compras para costura, a palheta
cortou a borracha e tá horrível, e não tem água no botijão do carro. Quando você chegar em casa, você poderia providenciar isso? Ele pega e fala assim: claro. Bem, passado um mês desse quebra-quebra, o que vem acontecer? Ela já está irritada e nada foi consertado. Aí ela, irritadíssima, vira e fala assim para o marido. Ele está em casa, ela vira e fala assim: meu querido, você lembra que eu pedi para você apertar o parafuso da cadeira e você não apertou? Você lembra da luz da minha overlock que até agora está queimada e não consigo costurar bem? Eu tenho que mudar a máquina por perto da janela para eu poder enxergar? Você lembra da palheta que eu pedi para você trocar? E foi falando para o marido. Você lembra? Ele falou assim: claro que eu lembro. Daí ela falou assim: então, daí ele pega e responde assim para ela: você lembra do que você disse durante a discussão? Ela fala: não me lembro. Então, amor, você disse que eu não sirvo para nada. Bem, aí encerra a nossa história. Ok, vamos para a análise da história. Você sabe que durante a discussão que há entre um casal ou um namorado e tudo mais, ou mesmo início do namoro ou do noivado, podem sair palavras perigosas, e essas palavras perigosas você tem que tomar muito cuidado quando você fala certas palavras, porque existem palavras que ofendem a pessoa, irritam a pessoa amargamente, ela mergulha lá dentro da alma da pessoa, a pessoa fica magoada, criam-se feridas e ela fica tão revoltada com toda essa situação que você põe marcas nessa pessoa de acordo com as palavras. As palavras pesadas com certeza têm um resultado muito negativo. E nessa história, o troco chega inesperadamente para a amada esposa. Palavras pesadas. O que são as palavras pesadas? As palavras pesadas não servem para nada. Por exemplo, você pode dizer: você é um burro ou uma burra. A sua comida, outro exemplo, a sua comida está ruim. Você não sabe falar. Ou você pode dizer para a pessoa: você não serve para nada, que foi o que ela disse. Você não deve falar esse tipo de palavras, porque quando você fala esse tipo de palavras, você está generalizando toda a situação. Ao invés disso, vamos ver o que nós deveríamos fazer nesses casos, ao invés de você falar desse jeito. Então, um exemplo. Ao invés de dizer você não serve para nada, no caso que era uma toalha molhada que ele deixou na cama, você pode falar assim: amorzinho, quando você tiver a toalha molhada, pega a toalha molhada do banheiro e põe em cima da pia, que depois eu penduro para você. É muito mais fácil. Quando você xingar uma pessoa, você é um burro ou uma burra, é melhor você dizer assim: amor, você precisa prestar mais atenção nisso ou naquilo. Você não pode falar a palavra direta. Por exemplo, na comida ruim, você pode falar assim para a tua esposa: amor, não exagera no sal. Sabe por quê? Porque isso pode nos prejudicar na nossa velhice. E eu quero terminar a velhice com muitos anos de vida. Então, quando você for falar, tome cuidado com as palavras que você vai falar para o teu marido ou para a tua esposa, para o teu namorado, para a tua namorada, para o teu noivo ou para a tua noiva. Tome muito cuidado, você não pode generalizar, dizer você é um burro. Usa os exemplos que eu disse há pouco. Então procura usar palavras não agressivas e não generalize. Não falar você é um burro. Na realidade você está dizendo que a pessoa é uma tapada, não entende de nada. Mas diga, você não está fazendo isso corretamente. É muito mais bonito. Enfim, evite generalizar com as palavras que você profere para o teu marido ou para a tua esposa. Bem, a frase do dia: cuidado com as palavras duras, elas poderão causar feridas graves.
Queridos amigos, ouvintes do canal Sobrepujando, vocês que são sobrepujantes, guarde essas palavras, use da melhor forma possível e não use para atacar as pessoas. Use de uma forma sensata e evite falar palavras pesadas. Eu desejo para vocês uma semana excelente, um forte abraço e até a próxima aula.